tempo de contribuição a que se refere o inciso 1º do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal será acrescida em 6 meses a cada ano, até que a lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso 1º do artigo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, segurado filiado ao regime geral de previdência social, após a data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, será aposentado aos 62 anos de idade, se mulher, 65 anos de idade, se homem, com 15 anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 anos de tempo de contribuição, se homem. A lei, ela botou, não sei se propositalmente, aqui pelo menos na internet, tá com uma letra menos, tá com a letra menor, né? Não tá com a letra usual, tá um pouco menor. Então fica difícil saber se ele queria destacar o assunto ou se ele queria omitir. Não deu para entender se é algum erro de redação mesmo. Então esse é o que diz o artigo 19, tá? Bom, vamos ler o artigo 19, parágrafo 1º, na íntegra. Diz que, parágrafo 1º, a partir de 1º de janeiro de 2020, até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista no parágrafo 1º e 8º do artigo 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes físicos, biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação durante, no mínimo, 15, 20, 25 anos. Nos termos do disposto no artigo 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de junho de 91, quando cumpridos 55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição, 58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição, ou 60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. Para inciso 2º, ao professor que comprove 25 anos de contribuição, exclusivamente efetivo o exercício das funções de magistério na educação infantil e ensino fundamental em médio e tenha 57 anos de idade, se mulher, 60 anos de idade, se homem. O segundo valor das aposentadorias de que trata esse artigo será apurado na forma da lei. Artigo 20. Assegurado o servidor público federal que se tenha afiliado ao regime geral de previdência social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 57 anos de idade ser mulher e 60 anos de idade ser homem, 30 anos de contribuição ser mulher e 35 anos de idade ser homem. Para os servidores públicos, 20 anos de efetivo exercício público, 5 anos do cargo efetivo. Em que der aposentadoria. Período adicional de contribuição correspondente parágrafo 2º. O valor da aposentadoria concedida nos termos dispostos nesse artigo corresponderá: 1. Em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição Federal, a totalidade de remuneração no cargo efetivo em que se der aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 8º,
Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções do magistério, educação infantil e no ensino fundamental, e em média serão reduzidos para ambos os sexos os requisitos de idade de tempo de contribuição em 5 anos. Parágrafo 2º. O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto nesse artigo corresponderá: 1. Em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro e que não tenha feito a opção de que trata o parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição Federal, a totalidade da remuneração no cargo efetivo em que der aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 4º. E 2. Em relação aos demais servidores públicos assegurados do regime geral de previdência social, ao valor apurado na forma da lei. Parágrafo 3º. O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto nesse artigo não será inferior ao valor do que refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal e será reajustado de acordo com o artigo 7º da Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso 1º do parágrafo 2º, dos termos estabelecidos para regime geral de previdência social, na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Aplica-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Artigo 21. O segurado ou servidor público federal que se tenha afiliado ao regime geral de previdência social ou ingressado no regime público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físico-biológicos, prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde ter cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo, que for concedida a aposentadoria na forma dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição, 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição e 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição. Para o primeiro, a idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos, e que se refere o cálculo, o valor da aposentadoria de que trata esse artigo, será apurado na forma da lei. Parágrafo 3º. Aplica as aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do parágrafo 4º-C do artigo 40 da Constituição Federal. As normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo próprio de previdência social. Artigo 22. Até que lei discipline o parágrafo 4º do artigo 40, inciso 1º do artigo parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência assegurada ao regime geral de previdência social ou do servidor público federal com deficiência vinculado ao regime próprio da previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício do serviço público e 5 anos do cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar número 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Parágrafo único. Aplica as aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal
dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data da entrada em vigor dessa emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Artigo 23. A pensão por morte concedida independente de segurado do regime geral da Previdência Social ou do servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida das cotas de 10% por dependente até o máximo de 100%. Para a primeira, as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, reservado o valor de 100% de pensão por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Para o segundo, na hipótese de existir independente, inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão ou morte de que trata o caput será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito até o limite máximo dos benefícios de regime geral de previdência social, e uma cota familiar de 50% acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100% para o valor que supere o limite máximo do regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. Quando não houver mais dependente inválido ou deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculada na forma do disposto no caput no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Tempo de duração da pensão por morte e cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade. O rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para o enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei 8.213, 24 de julho de 91. Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada a revisão periódica na forma da legislação. Que pareça filho para fim de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Parágrafo 7º. As regras sobre pensão previstas nesse artigo e na legislação vigente da data de entrada em vigor dessa emenda constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o regime geral de previdência social e para o regime próprio de previdência social da União. Parágrafo 8º. Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores do Estado, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data da entrada em vigor dessa emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio da Previdência Social. Depois continuaremos no artigo 24. Se gostar do vídeo, deixe um like, compartilhe. Não esqueça de deixar de subscrever no canal. Hoje deu um problema no telefone, eu tive que gravar 2 vezes, aí ficou meio corrida aqui a leitura, mas na próxima aproveito que eu vou caprichar mais para vocês. Excelente semana, bom concurso. Eu me inscrevi no município de município de Pouso Alegre, Minas Gerais. E vou tentar um outro concurso em Minas Gerais agora. Depois eu tenho em vista aqui alguns outros de São Paulo aqui também, para poder prestar. Todos estão naquele site PCI e foram divulgados pelo Facebook também. Chegou muitas vagas no Facebook. Então eu concorro sempre a vaga de hipossuficiente, que eu ganho até um salário mínimo, sou call center, né? Então aí talvez eu ganhe a isenção. Eu tive que juntar uma declaração, né, que estava no anexo do edital, imprimi ela, assinei, datei, né? Eu imprimi também o comprovante de cadastro no CadÚnico, o cadastro do governo, né, de famílias hipossuficientes, que ganha até um salário mínimo. Eu, como moro sozinho nesse apartamento e ganho até o salário mínimo, eu anexei essa inscrição, né, esse comprovante de inscrição. Também anexei a declaração, né, de hipossuficiente que estava no edital. Anexei, enviei, fiz o upload no site mesmo da empresa e agora estou procurando a resposta. Se foi uma boa dica para vocês, tentem que talvez vocês consigam aí uma inscrição. Quem sabe galgar o cargo, não é mesmo? Boa sorte para vocês. Continuamos aqui. Agora eu vou dar uma lida no curso preparatório para concurso que eu fiz. Tenho a apostila do Damásio, né? Escrita mesmo, né? Minhas anotações. Eu vou estudar agora.
E vou estudar pouco, né? Mas só revisando e tentando sistematizar matérias. E talvez puxar na memória, na minha memorização, tudo que eu aprendi para poder aplicar na prova e poder também assumir o cargo. Muito obrigado, uma boa noite para vocês, até mais.